O assunto de hoje é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo. Esses assuntos estão interligados, embora o texto faça uma distinção, mas nós vamos mostrar como eles estão interligados e para efeito de raciocínio e compreensão melhor do que está registrado aí. Às vésperas da Páscoa, Jesus fez preparativos para entrar triunfalmente em Jerusalém e, para tanto, ele deu uma incumbência a 2 de seus discípulos. O texto diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia. Vamos ver isso no mapa. O mapa é o slide número 1. É um mapa muito... Eu sabia que ia ficar pequeno, mas não sabia que ia ficar tão pequeno assim. Está aqui Jerusalém, cadê você? Aqui. Jerusalém, aqui está Betânia. Onde é que vocês estão vendo Betânia? Aqui? Não. É aqui mesmo. Se não me engano, aqui é Betfagé, Betânia, cadê? Olha, se eu não estou vendo aqui, vocês muito menos aí. Mas aqui está Betfagé, cadê Betânia que eu não estou achando aqui? Está bem pertinho aqui, aqui Betânia, achei aqui, ó. Betânia e Betfagé e Jerusalém. Vocês veem que são 3 lugares bem próximos um do outro. Se Jesus veio por esse caminho, a aldeia que ele falou seria Betfagé. Agora, podia ser também Betânia, porque não dá para saber, mas são 3 lugares bem próximos um dos outros. E junto do Monte das Oliveiras, vamos ver o segundo slide. Aí nós temos uma visão atual do Monte das Oliveiras. É um lugar muito bonito, e daqui você vê toda a cidade de Jerusalém. É um lugar alto, é um monte, né? E é uma visão muito bonita. Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, o texto diz assim: Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês. Como eu disse, não sabemos se é Betfagé ou se é Betânia. E logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Quando Jesus morreu, ele foi sepultado numa sepultura em que ninguém tinha sido posto lá. Era um túmulo novo. E agora ele vai montar um jumentinho que ninguém até aquele momento tinha montado. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que está fazendo isso, responda: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. É impressionante essas coisas, né? Jesus falou: vocês vão achar o jumentinho em tal lugar. Se alguém perguntar, vocês digam isso, e eles vão deixar vocês trazerem.
E os dois discípulos fizeram exatamente o que o Senhor lhes ordenou. Marcos 11, 4 a 6, diz assim: então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e os desprenderam. Agora veja o que aconteceu. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Quando Jesus manda fazer um negócio, pode fazer que vai dar tudo certo, né? Os discípulos, então, prepararam o jumentinho para Jesus nele montar. O texto diz: levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. As capas serviram como uma espécie de sela, embora a sela seja uma coisa bem diferente do que... Imagine, capas são tecidos, são roupas que foram jogadas em cima do jumentinho, para que Jesus não sentasse no jumentinho em pelo. Alguém já montou algum animal aqui em pelo? Tá, é bem desconfortável, né? Você pega osso com osso, o seu osso com o osso do animal. É um negócio bravo, viu? Se for num trote normal, bem devagar, vai, mas se for, assa mesmo. Então, é bem desconfortável. E não foi por outra razão que eles então jogaram as suas capas sobre o jumentinho para que Jesus pudesse montar, né? Então, as capas serviram para tornar mais confortável o que Jesus tinha em mente fazer. Também foi uma forma de honrarem Jesus, dando as suas próprias capas para Jesus ter esse conforto. Então, Jesus recebeu honra como um rei que entra triunfante na cidade, depois de vencer uma batalha, trazendo consigo seus despojos. Quando o rei saía para a batalha, para a guerra, e ele vencia, ele entrava na cidade trazendo os despojos, os seus soldados e os prisioneiros que eles haviam conquistado naquela batalha. Então, aqui nós temos uma figura de Jesus como o rei entrando na cidade. E quando acontecia disso que eu me relatei há pouco, a cidade toda ovacionava, exaltava e engrandecia o rei que viera de uma batalha e havia ganho. E Jesus entrou assim em Jerusalém. Não como alguém que está levando despojo, pessoas cativas, muito pelo contrário, a Bíblia diz que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Isso está lá em Efésios, que cita um dos salmos que nós temos no Velho Testamento. Jesus recebeu, então, e aceitou a aclamação pública dada a ele como o Messias. Não foi a primeira vez que quiseram aclamá-lo rei. Lá em João capítulo 6, nós lemos que depois dele multiplicar os pães, quiseram fazer dele rei. Dá pão para a gente, então não há rei melhor do que esse, que dá pão para a gente, né? Multiplica pães, multiplica recursos. Mas Marcos 11, 9 diz: tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos ver o terceiro slide. É uma figura, né, gente? Não é outra coisa. Aliás, todas as imagens são figuras. Não é essa não. Será que você tem o slide correto? Você baixou
porque eu atualizei agora de tardinha, 16 horas e 30 minutos. Não é esse slide, não. É um slide que mostra Jesus entrando, montado no jumentinho, com as roupas que normalmente eram usadas naquela época. Não sei se vai ser possível usar. Mas o verso 9 diz assim: tantos que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Qual é o significado da palavra Hosana? O termo hebraico significa salva-nos, ou ainda salva-nos, Senhor, nós imploramos. É esse o sentido da palavra Hosana, que depois veio a ser usado como uma forma de adoração e de louvor ao Senhor. Mas o sentido é esse. Por que eles disseram isso? Porque eles proclamaram Hosana. Eles estavam dizendo, salva-nos, ou salva-nos, Senhor, nós imploramos. Eles aguardavam Jesus como o Messias. E o Messias que tinha na mente de um judeu, até dos próprios apóstolos, era um Messias que viria para trazer o governo dele sobre Israel. E era um governo político que libertaria o povo judeu do domínio do Império Romano. Era isso que eles queriam. E era isso que eles viam em Jesus. E a maior parte que aclamou Jesus aqui não tinha a visão correta do que era o reino messiânico. Jesus entrou como rei, mas tudo era uma figura de algo espiritual e não algo físico. E vocês podem ver lá em Atos capítulo 1, a pergunta que os próprios apóstolos fizeram a Jesus com relação à implantação do reino de Deus. É tão difícil hoje manusear a Bíblia, viu? Porque eu não manuseio a Bíblia. Você tem um aplicativo aqui, fica bem mais fácil, né? Mas vamos ver aqui. Então veja aqui. Capítulo 1 de Atos, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes estas instruções: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Os que batizam por aspersão falam batizados com o Espírito Santo. Os batistas que batizam por imersão, leem assim: vocês serão batizados no Espírito Santo. Você vai dizer, mas afinal, qual é o certo? A preposição pode ser uma ou a outra. Aí está o problema. Os presbiterianos ficam bem na fita e os batistas também, porque pode usar um e o outro. Mas a palavra batismo significa imergir. E é por isso que nós somos batistas também. Porque nós batizamos por imersão. Não é por acaso que temos esse nome. E nós vemos que foi assim que João Batista batizava, foi assim que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Dessa forma. Porque a palavra batismo significa imersão.
Mas isso aí eu nem sei porque que eu estou dizendo agora, né? Mas, então, quando eles estavam dizendo hosana, eles estavam dizendo salva-nos, liberta-nos do Império Romano. Eles não estavam vendo Jesus como um Messias, mas um Messias libertador político. E eles disseram também, bendito que vem em nome do Senhor. Eles esperavam o Messias que viesse libertá-los do domínio romano. De onde eles tiraram isso? O Salmo 118, versículo 26, diz assim, lá no verso 26, bendito que vem em nome do Senhor. Isso foi extraído do Salmo 118, versículo 26. Também, Jesus, quando estava em Jerusalém, olhou Jerusalém do alto, e ele disse, está registrado em Mateus 23, 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vocês observam que Jesus aqui está falando como Deus que sempre quis e como Deus que ele sempre foi, embora naquela ocasião ele estivesse na forma humana, mas ele disse aquilo que ele sempre quis como Deus fazer. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. Usaram do livre-arbítrio para dizer não. Eis que a casa de vocês ficará deserta. No ano 70 da nossa era, o Império Romano veio, entrou em Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e o povo de Israel foi disperso pelo mundo todo e só voltou à sua terra natal. Terra natal não é nem bem, mas a terra de onde eles saíram, no ano 70, só voltou em 1947, quando a ONU reconheceu Israel como Estado de direito. E até hoje os palestinos brigam lá por aquelas terras que Deus havia dado aos judeus. Mas Jesus diz, eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus disse com relação ao templo que não ficaria pedra sobre pedra. Você vai dizer, e o monte e o muro das lamentações? O templo foi totalmente destruído, só ficou o muro ali como testemunho para gerações. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais. Desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando isso vai acontecer? Bem, quem assim dizia, cria que Jesus era o Messias, mas a maior parte, como nós vimos aqui em Atos, eu não sei se eu li até tudo, mas o verso 8 de Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Era isso que eu queria falar, mas eu não sei se cheguei a falar isso. Eu acho que não. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou
pela sua própria autoridade. Então, Jesus simplesmente disse isso: olha, não é o que vocês estão pensando, não é no tempo que vocês, não é por aqui. E Jesus disse que o reino não viria de forma visível, aparente, mas seria dentro deles, né? Muito bem. Jesus foi aclamado como o rei do reino messiânico, como filho de Davi. Marcos 11, 10 diz assim: bendito o reino que vem, eles diziam, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Então, eles esperavam que Jesus, como filho de Davi, descendente humano de Davi, porque da descendência humana de Davi, ele viesse a restaurar o reino, como já dissemos, político. Por isso que hosana significa salva-nos, ou salva-nos, Senhor, nós imploramos. Isaías 9, 6 e 7 dizem assim, com relação ao nascimento de Jesus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso ainda está para se cumprir. Ele veio, nasceu, estabeleceu o reino no coração dos homens, mas o reino físico sobre a terra está registrado lá em Apocalipse. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e do seu Cristo. Então Jesus, depois de entrar assim, triunfalmente, o texto diz no verso 11, versículo 11, e Jesus entrou em Jerusalém no templo. O texto diz ainda, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 11. Lembrem-se que falamos de Betânia como uma aldeia bem pertinho de Jerusalém. Mateus 21, 17 diz assim, deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Provavelmente na casa de quem? Marta, Maria e Lázaro. Marta era a mais velha, possivelmente Lázaro fosse o mais novo, por isso que ela é sempre citada como na frente dos outros. Então, em João 11, 18, diz, ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Mas, na realidade, o texto original diz assim, a 15 estádios de Jerusalém. Um estádio tinha 185 metros. Multiplicado por 15, nós temos 2 quilômetros 775, 2,775 metros. Então, quase 3 quilômetros. Então, era bem pertinho. Eu, quando era menino, nós tínhamos o hábito de passar, já disse isso aqui muitas vezes, passar as férias eu achava que era uma fazenda. Depois eu fui lá algum tempo depois, não era tão grande como parecia, mas quando era menino era uma coisa enorme. E a gente gastava desse lugar, desse sítio, do que eu chamava de fazenda, até a cidade a gente gastava 3 quilômetros a pé. E era um trajeto que a gente fazia sempre como criança, para lá e para cá, sempre que era necessário. Então era bem pertinho, 3 quilômetros,
3 quilômetros era a trajetória que meu pai fazia conosco para ir na igreja. A gente ia a pé, muitas vezes. E foram para Jerusalém. Veja aqui, no dia... Bom, primeiro que Jesus entrou em Jerusalém no templo. E tendo observado tudo, verso 11, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Tendo observado tudo, mas como já era tarde, ele saiu para Betânia com os 12. Agora vamos para Marcos 11, 12a. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, aí vem narrado um episódio que nós queremos ver com a graça de Deus no próximo domingo. Mas no verso 15, então nós temos um parêntese, e depois no verso 15 diz, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, ele tinha estado no templo no dia anterior, foi dormir em Betânia, voltou, quando no dia anterior ele viu tudo que estava acontecendo ali, e agora ele voltou para o templo para fazer alguma coisa. No dia seguinte, ao entrar no templo, Jesus, fazendo uso da sua autoridade, expulsou os que faziam do templo um mercado, onde havia cambistas e vendedores de animais para o sacrifício. Marcos 11, 15b e 16 diz assim, quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Os vendedores de animais vendiam esses animais a pessoas que vinham de lugares distantes. A lei dizia que se a pessoa, ao vir a Jerusalém para cultuar o Senhor, para servir o Senhor, e a distância fosse muito longa, então ele podia vender os seus bens e comprar quando ele chegasse em Jerusalém. Só que, ao que tudo indica, havia essas pessoas que estavam ali no templo, na área externa do templo, elas se valiam desta necessidade e começaram a explorar aqueles que vinham de tão longe. E havia também o conluio dos sacerdotes e, enfim, o propósito deles não era facilitar a vida de ninguém, era para realmente ganhar dinheiro, e ganhar muito dinheiro e explorar as pessoas, e havia corrupção, e foi com essas coisas que Jesus se levantou contra. Nós temos algumas ilustrações aí, mas são ilustrações, não são... Pode passar. Aí, Jesus expulsando os vendilhões do templo, pode passar mais. Aí, julgando a mesa dos cambistas. O que os cambistas faziam? Existia um imposto que se pagava uma vez por ano no templo, equivalente ao que cada pessoa era avaliado. Se era criança, era um valor, se era uma pessoa de uma certa idade, era um valor menor. E eles vinham e trocavam, porque a moeda do templo era diferente da moeda que os outros usavam. Então, havia uma casa de câmbio lá para trocar essa moeda. Só que eles também se valiam disso para enfiar a mão lá. E Jesus se irritou com tudo isso aí, derrubou as mesas dos cambistas. Vamos ver o próximo? Eu acho que tem mais um. Aí, expulsando os vendedores, eram pombas, porque as pessoas mais pobres podiam, ao invés de oferecer um animal para a purificação dos seus pecados, elas podiam oferecer uma pomba, um rolinho, uma rolinha. Era uma coisa que todo mundo podia comprar e pagar, mas Jesus então se levantou.
A gente não sabe muita coisa sobre o que acontecia naquela ocasião, existe muita especulação, nós não sabemos, mas havia muita coisa inconveniente com a qual Jesus não se agradou, e Jesus se levantou. Versículo 15b diz assim: quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Jesus ensinou aos que viam e ouviam, que o viam e o ouviam, citando os profetas Isaías e Jeremias para o que ele estava fazendo. Também os ensinava e dizia, versículo 17, não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. De onde Jesus tirou essas palavras? Isaías 56, 7 diz assim: também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jeremias 7,11, Jesus disse assim: será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores? Em que contexto foi dito isso? Isso foi dito no seguinte contexto: as pessoas praticavam todo o mal possível e imaginavam, e se refugiavam no templo. Vocês conhecem o caso de muitas pessoas que cometeram assassinatos, e depois eles corriam e pegavam no altar, nos chifres do altar, com quem diz, eu estou salvo, estou no templo. Então, Jesus, o texto está dizendo, será que esse templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores? Você vai lá fora, faz tudo que você quer de errado, depois você vem aqui, eu estou bem, porque eu estou no templo. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Isso é o profeta Jeremias. Mas o texto mostra que quando Jesus fez isso, os principais sacerdotes, versículo 18, e os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. O povo se maravilhava da doutrina de Jesus, mas os principais sacerdotes não. Porque o ensino de Jesus era totalmente oposto ao que eles faziam, eu falo as autoridades religiosas. Então, eles queriam manter aquela situação, manter o status que eles tinham, a posição que eles tinham, e por isso se rebelavam contra Jesus e queriam matá-lo. Isso foi desde o início do ministério de Jesus. Em Marcos 3,6, nós lemos assim: os fariseus saíram dali e com os herodianos eram os que eram partidários de Herodes, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Isso desde o princípio. E Jesus havia prevenido 3 vezes que o matariam. Ele fez isso no capítulo 8, no capítulo 9 e, por último, no capítulo 10 de Marcos. No capítulo 10, que foi o anterior ao que nós estamos vendo hoje, versículo 32, diz assim: estavam a caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam
e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Entregar aos gentios era ao governo de Pilatos e Herodes, né? Ele chegou aí para Herodes, depois voltou para Pilatos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Voltando ao texto, em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Jesus tinha 2 costumes. Ou ele ia para Betânia e se hospedava na casa de Marta e de seus irmãos, ou ele ia para o Monte das Oliveiras. Lucas 22:39 diz assim: e saindo de Jerusalém, ou saindo do templo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Para que ele ia no Monte das Oliveiras? Para orar. Conclusão. Nesse texto que nós examinamos hoje, nós vimos que Jesus aceitou a honra como rei do reino messiânico. E com a autoridade do Messias, ele purificou o templo em Jerusalém. O Evangelho de João, logo no início, no capítulo 2, versos 18, registra que os líderes religiosos questionaram Jesus sobre a autoridade dele para fazer, porque esse acontecimento é registrado de forma diferente no Evangelho de João. Diferente assim, em termos de cronograma, ou não sabemos como João organizou o Evangelho. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, há uma certa cronologia, e também em todos os evangelhos há uma cronologia. Os fatos são registrados de forma cronológica, mas muitos acontecimentos não houve esse cuidado, pelo menos no início dos evangelhos, não houve esse cuidado, em nenhum deles. Então, em João 2, 18 a 21, depois que Jesus fez o que fez aqui no templo, que nós vimos agora através dessas imagens, e que nós vimos no texto que examinamos, então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas, ou seja, para expulsar os vendilhões do templo? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Esse era o sinal. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram de que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Com isso, a gente encerra o que eu tinha para trazer para os irmãos. O texto nos faz lembrar a necessidade de santificar um outro santuário. E esse santuário
não é outro senão o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito, que representa Jesus, não é? E olha, eu não ia falar, nem estava pensando nisso, mas vocês vão ouvir mais uns 2 ou 3 minutos. 1 Coríntios capítulo 6. Diz assim, todas as coisas, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade. Mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós temos 2 corpos. Um é a igreja, o corpo místico de Jesus. A igreja deve se santificar. E nós, individualmente, devemos também nos santificar. O texto diz, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, os 2 se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês.